Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre algo que várias pessoas têm pedido aqui no canal, deixando aí nos comentários para que eu fale sobre amizades tóxicas, amizades com narcisistas. E eu então vou gravar esse vídeo especialmente falando sobre como é ter uma amiga narcisista. Eu vou dar alguns exemplos, eu separei 5 das narcisistas com quem eu convivi para dar um embasamento aqui, para poder dar alguns exemplos, para eu poder mostrar para vocês que existem algumas coisas assim que são similares, que são padrão delas, como também tem algumas diferenças. E isso vai depender, lógico, da história de vida de cada uma, do trauma, da onde veio, da intensidade, da personalidade, do temperamento, tem toda uma coisa que envolve. Por isso que eu digo, o transtorno é o mesmo, algumas vezes é mais para o lado da sociopatia, psicopatia, outros casos mais para narcisismo, mas o transtorno, embora seja o mesmo, transtorno de personalidade, tem algumas diferencinhas. Eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas que são iguais e outras que são diferentes, mas no fim é tudo farinha do mesmo saco. Focando aqui, quando a gente vai para o mundo espiritual, existe o trigo e existe o joio. Luz e trevas. E não se misturam. Por um tempo, até fingindo que eles são joio, né? Eles se passam ali por um tempo nas nossas vidas, mas a nossa intuição não falha. Em um certo momento, a gente começa a seguir nossa intuição, cria forças e consegue sair disso. Mas na amizade, assim como nos relacionamentos amorosos, eles usam o mesmo tipo de manipulação, as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas para fazer com que você fique preso ali, para que você faça tudo por eles, para que você bajule eles, para que você coloque eles num pedestal, para que vocês admirem eles e eles consigam receber tudo que eles precisam receber da gente. Então hoje eu vou falar sobre amizades, como identificar amizades com narcisistas. Eu deixo já claro antes de começar esse vídeo que tudo que eu vou estar falando aqui para vocês é para ajudar vocês a talvez identificar se vocês estiverem no convívio com alguma dessas pessoas, porque embora tenha também o lado bom, que eu já vou falar sobre isso, o prejuízo é muito maior, então não vale a pena identificar e se afastar. Para você estar protegida, para você se blindar, para você seguir sua vida em paz, em harmonia, porque quando eles estão no nosso caminho, nada flui. Eles fazem de tudo para empacar as coisas, para não acontecer nada, porque eles têm inveja da gente, porque eles não conseguem ser quem a gente é, natural, né? Com essência. Nós temos um senso de valor que eles não possuem. Eles precisam tirar de nós para preencher o que não existe, valores ali dentro deles. Eles precisam que a gente fale para eles. Então eles manipulam a gente a falar coisas que eles sabem que não são. Por isso que nunca preenche. Mas para começar esse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que eu percebi. Dessas 5 pessoas que eu vou estar comentando aqui, as 5, olha gente, não é coincidência. Não é que seja sempre a mesma situação. Mas dessas 5 que eu convivi, as 5 tiveram traumas com os pais, problema com os pais. Muitos deles também com alcoolismo, viram esse pai maltratar a mãe, trair a mãe, viram o sofrimento da mãe. Algumas generalizaram e tem um problema com o homem, especificamente com o homem, chama misandria. Eu fiz um vídeo aqui no canal um tempo atrás falando sobre a misoginia e agora, nesse caso, eu já tive convívio com uma narcisista que ela tem misandria e o problema dela era por conta do pai ter abusado da mãe. Ela, quando via os namorados dela chorando, sofrendo, ela disse que ela sentia prazer, como se ela lembrasse do pai dela, vendo aquele homem sofrendo, como se desse prazer a ela, como que, é um homem, tá sofrendo, então é como se o pai dela estivesse sofrendo. Outra coisa que é padrão, que eu vejo que era igual nelas, além desse negócio de ter o abuso vindo do pai, eram pessoas passivo-agressivas, eram ocultas, narcisistas ocultas. Então, eu tinha aquela coisa de querer salvar, de ajudar, na esperança de que a pessoa ia melhorar. E tava ali, né,
100% para o que desse e viesse. Então todas elas tinham uma história triste na infância, ou que alguém maltratou, que não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo, e aí já vinha aquele sentimento meu de proteger aquela pessoa. Outra coisa que eu vejo em comum em todas elas, comigo, sempre dando dicas, conselhos, sempre me dizendo o que eu devia fazer ou não fazer, e se eu estava fazendo algo que elas consideravam errado, vinham como se estivesse me chamando a atenção, dando uma bronca, né, em forma de conselho, porque gosta muito de mim, então queria o meu melhor. E eu sempre escutei, e eu sempre levei em consideração, eu gostava de ouvir a opinião das outras pessoas, até hoje eu sou assim, só que hoje eu escolho bem as pessoas que eu sei que vêm de Deus e não mais qualquer um, que na época eu achava e admirava tanto. Mas na verdade era tudo uma grande mentira, uma máscara ali. Eu me deixava levar pela essa coisa que parecia que eram pessoas bem estruturadas, pessoas emocionalmente equilibradas, aquela postura, né, de pessoa segura de si, forte. E eu confiava nessas pessoas e via esse lado de vítima que elas colocam, pronto. Aí juntou, né? A fome com a vontade de comer. E aí já estava eu lá. E eu sempre me envolvi de uma maneira, qualquer coisa parecia que o problema era meu, eu queria resolver para a pessoa. E eles nem aí, eu lá sofrendo, pensando o dia inteiro o que eu podia fazer para ajudar. Depois a pessoa não estava nem mais sofrendo com aquilo e eu continuava sofrendo. E o que eu via que elas, né, viram em mim eram carências, coisas que nem eu sabia que existia em mim, e elas vinham, todas elas, me oferecendo essa companhia, me oferecendo o tempo delas, me escutavam, tudo porque elas sabiam que era aquilo que ia me suprir para que elas estivessem ali no meu convívio, e aí tiraram de mim coisas que precisavam. E eu vou falar para vocês, eu não me arrependo de nada que eu fiz ou dei para elas ou falei para elas, não me arrependo de nada. Graças a Deus por isso, e eu desejo o melhor para essas pessoas. Embora eu sei hoje quem elas são, eu sei o que elas tentaram fazer comigo. Algumas me atingiram durante um período de tempo, mas Deus, graças a Deus, restituiu tudo na minha vida. Glória a Deus por isso. Então eu não tenho raiva, nunca tive vontade de me vingar, que eu ficava era triste, até hoje eu fico triste, né? Sem entender por que que a pessoa seguiu esse caminho, por que que a pessoa se fecha, por que que a pessoa não consegue ver o valor, não consegue entregar a vida a Deus e precisa estar ali no controle e enganando as pessoas e ter prazer nisso. Então eu vou começar por essa. Realmente, até pensando hoje sobre essa, eu fico pensando, gente, parecia que ela realmente gostava muito, muito, muito de mim. Parecia que ela tinha um carinho muito grande por mim. E eu vejo uma coisa, por elas saberem que eu estava ali 100%, eu sempre ali do lado delas, sempre falando coisas para elas, que eu sempre vi coisas boas nelas. Elas mesmas não viam, mas eu via. E isso, lógico, era suprimento para elas, atenção, o meu tempo, tudo o que eles precisam, eu estava ali de coração, sendo eu mesma. Então foi realmente o que eu creio que manteve ali durante anos essas amizades, porque elas me ofereciam algo que para mim estava me ajudando, que era uma ilusão, porque eu estava ali colocando para debaixo do tapete coisas que eu tinha que trabalhar dentro de mim, mas que eu não sabia. Mas depois da revelação de Deus, eu fui buscar o que é que está acontecendo, como assim, de onde vem tudo isso. E aí foi quando eu fui para o autoconhecimento e acabei descobrindo várias coisas que hoje eu já tratei, algumas já tratei, outras ainda estou tratando, e é libertador. Nada é por acaso, tudo tem um propósito maior de Deus. O que me fez realmente me afastar é porque eu sempre amei essas pessoas e aceitei elas do jeito que elas eram, mesmo com os sinais que eu percebia que eram coisas que não batiam, né? Porque eu sempre vi o melhor das pessoas e porque eu não tinha consciência de que essas pessoas eram pessoas conscientes do que estavam fazendo e de quem eram e fingiam ser algo que não são. Aí mudou tudo pra mim, porque uma coisa é você errar e você aprender, se arrepender e aprender com aquele erro e você ter feito inconscientemente. Outra coisa é você fazer tudo de caso pensado, planejado,
para prejudicar outra pessoa. Então a pessoa sabe muito bem o que ela está fazendo. Aí, sinto muito, esse tipo de gente no meu caminho, na minha vida, não, não, não. Para ficar mais fácil de eu falar que dá para vocês entenderem as características e os tipos diferentes, para vocês tentarem identificar aí, eu vou falar um pouquinho de cada. Essa então que eu falei, a primeira, parecia que realmente ela me amava, que ela gostava muito de mim. Claro, enquanto eu estava ali fazendo tudo, ela falava muitas coisas, me fazia sentir super especial. Sempre falando muita coisa, me pondo lá em cima e me tratando muito bem. Por quê? Porque ela falava, mas a atitude, quem dava, quem se doava era eu. Então funcionava, ela me supria em algo e aí de volta eu retribuía toda aquela coisa que ela me falava, mas só ficava na lábia. Eu que agia, eu que pagava, eu que me dava, né, me doava 100% para a pessoa. Depois eu fui ver que a pessoa tinha inveja, sempre tentando competir. E quando eu comecei a estar cada vez melhor, mais próxima de Deus, tendo minha fé firme, buscando mais e mais o meu autoconhecimento, me cuidando, né, da minha autoestima, conforme ela foi vendo o meu progresso, foi incomodando, porque agora ela não estava mais superior a mim, né? Porque ela dava conselho como se fosse a minha mãe, até broncas às vezes, né? E uma coisa muito interessante com essa pessoinha, quando eu fui fazer o mesmo com ela, um momento de coração, porque as intenções deles são diferentes das nossas, por isso que eles não acham que a gente está ajudando. E eu fui falar algo para ela para ajudar, como ela sempre fez comigo nos conselhos que ela dava. A reação dela, a resposta foi totalmente fora do contexto e agressiva. E não, tá tudo bem, tem nada de errado na minha vida ou comigo. Não aceitou o que eu falei de coração, mas todas as vezes que ela me falava, eu sempre levava em consideração e pensava e respeitava. Hoje eu sei que era para ela se sentir superior a mim. Quando eu fui falar, e veja bem aí, se fosse de coração da parte dela também e querendo o meu bem quando me dava esses conselhos, porque quando eu fiz com ela, ela achou ruim. Porque na verdade, no fundo, a intenção não era ajudar, e sim se sentir superior e querer me pôr para baixo para eu me sentir inadequada, como se algo de errado existisse comigo. Uma vozinha muito calminha, muito suave. Essa não era ansiosa, interessante. Tem essas coisas diferentes que dá pra gente observar aí. E uma coisa interessante eu falar aqui para vocês também é que essas cinco foram pessoas que se atraíram a mim, né, que vieram a mim, sempre com algum presente, alguma ajuda, todas elas. Uma chegou com um brigadeiro de presente, a outra chegou com um carinho, um elogio, a outra se aproximou ali oferecendo, né, essa atenção, ouvindo, parecia gostar muito de mim, todas elas pareciam gostar muito de mim, tudo estava bom. Tudo estava bom, só uma delas que tinha que ser o que ela queria, ela tinha que estar no controle e era quem ela queria, aonde ela queria, o horário que queria. Tá vendo como tem algumas coisas que são diferentes? Essa daqui que eu tô falando, ela não tinha muito essa coisa de controle, de necessidade, mas gostava de estar por cima e falar as coisas e você escutar e obedecer. Eu pisava em ovos com essa pessoa ao ponto interessante que com as outras eu não sentia isso, mas com essa chegou ao ponto de eu não querer estar na presença da pessoa, porque eu já sabia que eu ia ficar tensa, só o olhar dela, né? Eu não sabia se ela ia gostar, se não ia, ela tentava me punir de certa maneira, mas de uma maneira muito sutil que eu não percebia na época, hoje eu consigo perceber, uma cobrança muito grande, parecia até que era minha mulher. Nem o meu parceiro me cobrava coisas que essa pessoa me cobrava. Então eu comecei a querer inconscientemente, porque eu gostava da pessoa, mas ao mesmo tempo eu já estava evitando, porque eu não podia ser quem eu era. Eu falava, gente, eu aceito essas pessoas do jeito que elas são, por que que elas não aceitam quem eu sou? A outra se aproximou de mim e sempre falava assim pra mim, ai, desde a primeira vez que eu te vi, eu achei você tão legal. Eu falei, nossa, essa moça é uma pessoa boa. Qualquer pessoa que eles vejam com esse padrão, uma pessoa que está ali disposta a ajudar o próximo, que se doa, eles leem você rapidinho. É impressionante. Daí pronto, a pessoa boa na cabeça dela só não contou a verdade. Ela falou meia verdade, né? A outra verdade é, nossa, essa pessoa é boa para eu sugar, para eu tirar coisas, porque, olha, ela tem isso, isso e isso, vai ser bom pra mim, vou me aproximar. Aí
Foi se aproximando aos poucos, quando eu vi, essa mulher já estava dentro da minha casa. Essa falava de Deus, de Jesus, de uma maneira que, se não fosse o convívio mais próximo e ver as atitudes e o que ela falava coisas que eu falo, gente, mas isso não bate, né? Que estranho. Adorava ir provocar e tentar tirar as pessoas da fé. Então é aquele tal que eles chamam de narcisista religioso, né? Sim. Impressionante como essa falava de Jesus, falava de Deus o tempo inteiro, mas nas atitudes, não, nada batia. Tudo ao contrário dos princípios de Deus, dos valores, né, que uma pessoa que é um verdadeiro cristão possui. Ninguém é perfeito, mas você vai ver que a pessoa tem princípios, que ela tem valores morais que batem as características, a imagem e semelhança do seu Criador. Não, era tudo ao contrário. E cada vez foi piorando. Movia todas as pessoas ao redor, tirando o quê? Essa tirava dinheiro. Tirava dinheiro através da piedade das pessoas. Tadinha, sozinha, o marido deixou ela, largou ela com os filhos. Os vizinhos davam dinheiro para ela, gente. De tanta dó que tinham. E ela só usufruindo, só se aproveitando disso, e ainda me contava para eu me sentir mal, como tipo assim, olha, essas pessoas que são meus vizinhos nem me conhecem direito, estão me dando coisa, quebrou não sei o que, quebrou não sei o que mais, vivia quebrando coisa na casa dessa mulher, nunca tinha dinheiro, todo mês era endividada e falava que não via a hora de pagar os cartões. Graças a Deus que eu não tinha dinheiro para pagar o cartão dela, senão eu teria pago. Paguei muita coisa, mas como eu falo, pagava assim, almoço, lugares que a gente ia, porque eu tinha dó, porque ela realmente parecia ser uma pessoa humilde. No fim, hoje eu sei que essa mulher mexe com coisas que não tem nada que ver com Deus, muito pelo contrário. Dizia para mim tomar cuidado com as pessoas, porque as pessoas queriam o que eu tenho e ser o que eu sou. Hoje eu sei que ela estava falando dela mesma. Ah, e outra coisa muito importante aqui, de quase todas elas, não foram todas, mas as mais próximas, era o dia inteiro no telefone. Era um tempo consumido, uma energia consumida. Uma delas, que é essa que eu falo que ela é mais controladora, que tinha que ser tudo do jeito dela, quem ia, quem não ia, aonde ia, o horário, senão não acontecia. Essa era assim uma sugadora de energia absurda. Se eu estivesse fazendo algum curso, alguma coisa, ela vinha me oferecendo tudo de mais legal e maravilhoso, de coisas divertidas, e vídeos, e mensagens, e coisas programando, viagens e tudo, para eu não conseguir concentrar no que eu tinha que concentrar, não ter tempo. Lógico que a responsabilidade era minha, mas eu acabava, né? A gente acaba normalmente procrastinando para as coisas mais chatas e difíceis e acaba pondo as outras coisas que são legais, fã, né? Em primeiro lugar. Eu sei que foi minha responsabilidade, mas eles vêm para te influenciar. E exatamente a intenção por detrás dela era essa. Então, na maioria das vezes, elas vão chegar te oferecendo algo, uma ajuda, um presente, sempre muito agradável, muito carismáticas, sempre prestativas, mas você vai perceber que é algo forçado, não é natural, porque é diferente de nós, por mais que tenha toda essa coisa linda, tal, ou é muito exagero, ou é alguma coisa que você vai perceber que tá fora do lugar, tipo assim, eu não agiria assim, eu não faria isso. No começo talvez fique até um pouquinho difícil de você perceber, mas com o tempo que você vai convivendo mais, conversando mais, conhecendo mais a pessoa, eles mesmos se entregam. Uma delas falava pra mim que ela era minha fã. A outra falava, nunca esquece que eu te amo. A outra não falava muito dessas coisas não, mas falava, ai, você é como a irmã que eu não tive. A outra dizia que eu era irmã gêmea. Tudo isso já com a intenção de eu simpatizar, me identificar, né? De falar, nossa, essa pessoa, porque te faz bem, não vai te fazer bem ouvir falar coisas boas de você? Quem não gosta, né? Então isso já começa a fazer com que você crie uma simpatia quando coloca esses parentescos. Nossa, a irmã que você não teve, gente, já parece que você é sangue do sangue da pessoa. É uma coisa assim que você fala, é melhor amiga, né? E você começa a colocar essas pessoas na sua vida em primeiro lugar, e é isso que eles querem, mas na verdade eles só estão usando aquilo para te manipular, para conseguir o que querem tirar de você. E são coisas, como eu falei, é dinheiro, é suprimento, é teu tempo, é tentar te destruir. Na verdade, elas querem o teu mal, mas elas fingem querer o seu bem.
E lógico que se elas não te ajudassem, porque todas elas, se eu for falar aqui, todas elas de alguma maneira me ajudaram em algum momento da minha vida. Todas. Algumas delas até me ajudaram a saber da outra, em certo momento. Davam umas diquinhas aqui, ó, fica esperta com essa daí. Hoje eu entendo, na época eu não nem percebia, nem assimilava nada, eu era tão ingênua, isso é outra coisa. Ingênua, inocente demais. Isso era outra coisa que dava assim um prato cheio na mão desses seres, porque eu não conseguia enxergar o que estava diante dos meus olhos. Lógico, hoje eu entendo porque eu não tinha essa revelação que hoje eu tenho. Mas nada é por acaso, tinha que ser assim para eu hoje poder estar aqui cumprindo meu propósito de vida, passando as informações, né, fazendo parte dessa conscientização. Ok, agora eu vou falar de uma delas, que essa com amizade, ela parecia ter um carinho muito especial pelas amigas. Lógico, porque sabia que ia tirar algo delas, todas elas. Hoje eu vejo o círculo de pessoas que ela tinha e o que ela sugava de cada uma delas. Ela tinha uma tarefa para cada uma ali para suprir a ela. Essa espírito de Jezabel. Meu Deus do céu. E ela é bonita, viu? Eu digo, bonita por fora, porque por dentro hoje eu vejo que é um mistério, é uma coisa assim sombria, sabe? Hoje eu consigo ver as trevas que existe ali. Engraçado que uma pessoa muito próxima de mim na época falou: não gosto dessa pessoa. Ela é evil, ela é ruim, ela é má. E eu pensava na minha cabeça, gente, que horror falar isso de alguém, como assim? Porque eu só via o que ela me mostrava. Eu via tudo de lindo, achava ela linda, admirava os conselhos, as coisas, parecia uma pessoa super evoluída emocionalmente. E ela se considerava mesmo forte. Eles se veem assim, que eles são fortes, porque eles não sofrem como a gente sofre em algumas coisas emocionais, porque eles são racionais. Essa pessoa também já me ajudou em um momento da minha vida que foi bem difícil para mim. Eu senti no meu coração de ligar para ela e ela me falou algo que me acalmou, que me ajudou por conta desse raciocínio lógico, né? Ali naquele momento eu estava totalmente voltada ao meu emocional, chorando muito. Então Deus usou a vida dela para me ajudar. E interessante também falar que nesse caso dessa pessoa, eu vi alguns momentos ela agindo com empatia, mas é aquela empatia, não uma empatia natural, ela até ficou meio assustada assim. Eu vi que uma das situações ela falou algo de uma pessoa e depois ela viu que não era aquilo. Então, por medo de o karma, que ela falava muito de karma também, dela pagar aquilo, depois ela foi e arrumou. Não porque se sentiu mal, remorso, sentimento de culpa, como a gente sente normalmente quando a gente erra, mas sim se protegendo porque ela sabia que depois ia acontecer algo ruim com ela. Ela foi e arrumou. É interessante isso, sabe? Então, assim, tem alguns momentos, eu creio que no caso dela é a sociopatia, e aí eles ainda têm lá no fundinho, se puxar, vem esse sentimento ali neles. Mas novamente eu digo, não é bem uma empatia, é mais se protegendo para que não volte para eles aquilo. Se na época que eu tinha amizade com ela, o meu parceiro não fosse uma pessoa realmente firme em Deus, tinha caído. Tinha caído porque era muito sedutora, ela fazia de tudo, mas era tão descarado, era na minha frente, uma frieza muito grande, falava e reclamava o tempo inteiro do parceiro dela. Quando eu ia falar alguma coisa que tinha acontecido comigo, dava a entender que eu estava me fazendo de vítima. Uma frieza, uma falta de empatia mesmo, né? E eu falava, gente, mas a pessoa conta a vida inteira, eu tô aqui escutando, dou conselhos, e aí quando eu vou falar uma coisa de mim, uma falta de paciência, dizendo pra mim que eu estava sendo vítima, me fazendo de vítima. E depois vinha falando o que aconteceu com ela também, aquela mesma coisa que ela estava me julgando. Eu acho que é tudo parte da manipulação, só para que não pareça que eles são o que eles são, né? Porque acho que elas devem pensar depois, nossa, eu fui meio grossa, né? Ai, acho que ela vai perceber que eu não tive empatia, deixa eu fingir aqui e falar que eu também passei por isso, né? Sei lá o que passa na cabeça dessas pessoas, mas essa tinha assim espírito de Jezabel em tudo quanto era homem que interessasse a ela, podia ser seu marido, da melhor amiga. Ela fazia de tudo para destruir aquele relacionamento. Essa não conseguia manter o relacionamento com ninguém amoroso durante muito tempo. Não. E ela tinha problema com bebida. Olha que interessante isso, gente. Eu sentia no meu coração uma coisa tão forte de ajudá-la. Eu falava, gente, ela é tão linda. Mas em todas elas eu sentia também essa falta de autoestima total, embora
muitas delas bem lindas por fora, mas por dentro eu via elas bem assim, sabe? Eu não sei explicar, mas eu conseguia sentir essa coisa que é o verdadeiro eu deles ali dentro. Essa tristeza que eles têm, né? Esse vazio que eles têm. Em alguns momentos eu pude sentir isso. E aí eu fui falar pra ela algo que eu senti no coração. Eu orava, quando Deus colocava no meu coração, lembrava sobre ela. E fui falar pra ela que Deus estava colocando no meu coração pra orar, pra ela tentar não beber tanto, porque eu via que era um vício mesmo. Como eles não desejam bem às pessoas, em vez que eu faria, eu ia pensar. Já aconteceu isso comigo, de alguém vir falar pra mim quando eu fumava. Poxa, na hora dá até uma raivinha ali, mas aí depois eu paro e penso, poxa, eu sei que é verdade o que a pessoa tá falando, né? Então eu vou ver o que é o melhor pra mim. Pensar em mim, pensar nas pessoas que me amam também, fazer o que é melhor pra mim. O que ela fez? Eu fui falar sobre isso. Em vez dela aceitar e ver que eu tava falando pro bem dela, no dia seguinte ela postando foto, bebendo todas. É como se a pessoa falasse pra mim, poxa, Cris, não fuma. Eu tinha vergonha, eu fumava, mas eu tinha vergonha. Eu não ia tirar uma foto mostrando que eu tava fumando. Eu escondia, eu jogava fora, porque pra mim nunca foi, era um vício, mas nunca foi algo que eu achei legal, que eu achava bonito. E ela postando lá que tava bebendo todas, como se fosse a coisa mais linda. E foi assim, tipo, parecia que ela tava fazendo mesmo pra me provocar, pra confrontar, como se o que eu estivesse falando pra ela era pra criticá-la ou pra falar mal, como se fosse colocando ela pra baixo. Não, era com sentimento de amor, realmente querendo ver o bem dela. Mas eles têm essa coisa distorcida, eles não conseguem amar e aí eles não conseguem acreditar que aquilo que alguém está fazendo por eles é um amor genuíno, quando na verdade era. Por isso que eu falo, larga a mão. Hoje não perco mais meu tempo de jeito nenhum, foi contato zero para todas. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Embora eu digo aqui, eu não me arrependi de nada do que eu fiz, eu desejo o melhor para essas pessoas de verdade, do fundo do meu coração. E se eu pudesse fazer algo, eu faria, mas eu não tenho esse poder de poder realmente que elas sintam e vejam o valor delas, que elas se amem, porque só assim elas vão conseguir amar o próximo, que elas busquem o caminho de luz, que elas se permitam a isso, que vejam que o controle somente Deus tem. Né? Se eles fossem tão poderosos assim e fossem, né, capazes de controlar tudo, eles não iam morrer, né? Eles iam ser eternos. Mas disso ninguém foge. Então Deus é o único que está no controle e é só Ele que dá e é só Ele que pode tirar. Então não vale a pena você se esforçar, você se matar, ficar esperando aí ver, salvar essa vida, essa pessoa, porque se eles não querem é que nem um vício. Se você não quer sair desse vício, você não vai sair nunca. Pode vir quem for falar pra você. A pessoa tem que querer. Ninguém mais pode fazer isso por você. Ok, teve uma outra. Essa adorava jogar sementinha de confusão, de dúvida. Era eu falar que estava indo fazer o meu cabelo. Incomodava tanto essa pessoa que ela ficava: ai, mas toma cuidado. Tá usando máscara? Tem certeza? Né? Aí já começava aquelas coisas, ai gente, já começa a lembrar você, né, de doença, já começa a te trazer preocupação, ai, será que eu usei a máscara? Ai, não sei o que, pra você não curtir o seu momento, fazer o seu cabelo, porque você tá cuidando de você, né? Isso elas não suportam, elas querem te ver sofrer, te ver mal. Essa falava, nunca esquece que eu te amo. Mas nunca estava em lugares, em festas, em coisas importantes para mim. Mas dizia que ia estar lá. Pode pôr meu nome que eu estarei lá um dia antes ou no mesmo dia, no momento que tá para acontecer, ligava pedindo mil desculpas que aconteceu isso e aquilo. Mas você começa a perceber algo muito importante para deixar aqui para vocês. Eles eles se repetem. Porque acontece, gente. Às vezes você não pode, uma amiga sua, um momento muito especial e vai acontecer uma emergência ou algo e você não vai poder, realmente você vai sentir mal por aquilo, de você não poder estar lá. Não, elas inventam, no caso delas, e aí se repete. Deus me deu confirmação de todas elas também nessa parte, porque sempre se repetiam nas mesmas coisas que faziam e também depois elas mesmas contavam coisas que faziam com outras pessoas e depois tudo se encaixou. Então é consistente, é recorrente, entendeu? Eles se repetem naquilo que eles fazem, no comportamento deles. Essa também me ajudou. No momento, inclusive que eu estava com um relacionamento com um narcisista,
ela soube do que ele estava fazendo e ela veio e me avisou. E aquilo me fez acordar, me fez dar um clique e aí eu decidi terminar aquele relacionamento. Ela me ajudou. No caso dela também foi problema com o pai, mas de todo jeito era uma amizade tóxica, porque sempre ela estava tentando ali me fazer sentir mal comigo mesma, colocando dúvidas, trazendo confusão, tentando ativar medos na minha vida, sempre fazendo com que eu não acreditasse no que eu queria. No meu canal, quando eu comecei o meu canal, ainda tinha contato com essa pessoa. Ai, toma cuidado, né? Ai, falar desse assunto, coisa negativa, não sei o quê. E eu muitas vezes me coloquei em dúvida, mas eu sempre orava a Deus e Deus me deu a confirmação. Cris, você faz parte dessa conscientização. E agora pode vir falar quem for, o que quiser, porque eu sei dos frutos que está gerando. Toda a honra e toda a glória a Deus, nosso Criador, porque eu vejo as pessoas vindo e agradecendo e falando que elas acabaram descobrindo que estavam no relacionamento abusivo e conseguiram sair graças aos vídeos. Isso não tem preço para mim, isso é só mais uma confirmação de que é isso realmente que Deus quer que eu faça. Essas que eu falo aqui para vocês, hoje eu falo aqui assim, porque eu tô bem, graças a Deus, Deus cuida, mesmo sem eu saber dessas pessoas que estavam dentro da minha casa, gente. Pessoas que me odiavam, que não queria nada de bom. Algumas não chegavam a me odiar, mas não era nada, não era um bem que desejava a mim como eu sempre desejei a elas. Não, era só até eu estar para elas menos do que elas. A partir do momento que eu estava buscando mais, evoluindo, aí pronto, eu já virei inimiga, porque é uma ameaça para elas, eu estava melhor do que elas. Não, como pode isso? Então agora eu vou tentar destruir ela, porque elas não podem se sentir inferiores a ninguém. Para eles tudo é uma competição. Teve uma também, essa gente, eu graças a Deus, Deus me deu uma confirmação, me revelou sobre ela de uma maneira assim impressionante. Eu me emocionei no dia, só falando, Deus, muito obrigada, porque quando o Senhor me disse que ninguém mais ia fazer isso comigo, é ninguém mesmo. Essa pessoa se aproveitou, né? Se aproximou, também oferecendo algo, parecendo ser uma pessoa maravilhosa que estava me ajudando. Essa eu posso dizer que era uma legião de demônios que ela carrega sobre a vida dela. Uma raiva muito grande dentro dessa pessoa que ela não conseguia disfarçar, muito impulsiva, mas valeu a experiência para compartilhar aqui com vocês. Então são pessoas que exigem demais do seu tempo, de você, da sua atenção, não te respeitam. Se você falar não, que você não pode, você explica o porquê, que o normal da gente é explicar, né? Dar satisfação para a pessoa não ficar chateada. Eles não aceitam, vão ficar insistindo, e você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ouvir, você tem que escutar o que eles estão te falando e fazer o que eles estão te falando que é o melhor. Fingem se alegrar com a sua alegria, mas ficam com muita raiva quando você está feliz. Uma delas me deu tratamento de silêncio 2 vezes. Na primeira vez eu fiquei totalmente sem entender nada, uma confusão na minha cabeça, você não sabe o que está acontecendo. Peraí, mas a pessoa me ligava todos os dias, de repente a pessoa some. Será que eu fiz alguma coisa? Aí você manda a mensagem, a pessoa te faz sentir horrível. Tipo assim, não, você fez nada, eu tô ocupada, eu tô trabalhando, como se você não respeitasse, como se você achasse que você é o centro do mundo e que a pessoa tem que estar ali 100% do tempo para você. Mas é tudo de caso pensado, e é exatamente para você ficar lá pedindo desculpa, se sentindo mal, se eu te fiz algo, me perdoa. Dá licença, né, gente? Eu caí direitinho na primeira vez, fiquei mal, mas graças a Deus foi um mal, mas não um mal de me derrubar, né? Porque eu falei, ficou aquela dúvida, ao mesmo tempo que deu a entender que parecia que era algo que eu fiz, pois eu fiquei pensando, mas olha o desgaste, olha o quanto suga a tua energia, olha o quanto tira da tua vida de estar focada em algo positivo e bom para você e você tá perdendo tempo ali tentando entender o que está acontecendo. E é isso, gente, eu não vou falar muito mais aqui, eu acho que eu já falei bastante, assim, o principal sobre amizade, né, tóxica com pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais sobre isso, porque olha, eu tive bastante experiência nessa parte aí, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu venha aqui e fale mais um pouco sobre amizade narcisista. E é isso, deixa aí o seu like se gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês possam aí ajudar para que caso estejam talvez numa amizade com alguma dessas pessoas, possam abrir os olhos, porque é muito difícil. Enquanto você não observa esses detalhes, eu digo isso porque algumas pessoas tentaram me alertar sobre essas pessoas na época. Eu estava tão
admirada, né? Eu realmente achava que eram pessoas maravilhosas, que realmente gostavam de mim, queriam o melhor para mim, minhas melhores amigas, quando na verdade eram inimigas, me desejando mal e tentando me destruir. Mas independente da pessoa estar preparada ou não para aceitar e ver realmente que pode estar no relacionamento com uma amiga narcisista, aquelas que já passaram por isso, talvez através desse vídeo, dessas informações, vai ter a confirmação, porque enquanto a gente tem a dúvida, a gente ainda fica meio assim, né? Mas quando vem a confirmação, aí fala, não, agora eu sei que realmente era, e aí você não dá mais abertura, porque todas essas, quando eu dei o contato zero, tentaram voltar, se aproximar, cada uma com seu jeitinho de manipulação, usando ali, eu consegui perceber o jogo de cada uma delas, mas eu não. Quando eu soube quem eram de verdade e que sabiam muito bem quem eram, pra mim, acabou. Não tenho a menor vontade mais de ter essas pessoas na minha vida, eu desejo o melhor, mas ó, longe de mim. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijos a todos no coração, espero ter ajudado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!